Olá, tudo bem? Sou o professor Miranda, da Secretaria de Esportes de Araraquara. Continuando com o nosso programa Saúde Total, hoje nós teremos na aula 4 como tema o jejum intermitente. Mais uma vez a gente volta no jejum intermitente porque é um tema muito importante e vocês estão começando a fazer o jejum e eu sei que devem ter várias dúvidas. Mesmo após essa aula, se continuarem as dúvidas, eu peço para o pessoal que está no WhatsApp, me acompanhando dentro do grupo Saúde Total, que façam as perguntas que acharem convenientes, tá? O que você quiser perguntar sobre jejum, pode perguntar, a gente vai tirando as dúvidas. E quem está me acompanhando pelo YouTube, né, também pode nos comentários fazer as perguntas que eu respondo. Então, começando a falar sobre jejum intermitente, seus benefícios, quais são os mecanismos do jejum intermitente e outras considerações também sobre o jejum. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o jejum intermitente são das janelas de jejum, né? E aí eu vou explicar como é que são as janelas e quais os benefícios de estar se fazendo. Então, a gente tem jejum com janelas de refeições de 8, de 10, de 12 horas, tá? Então, uma janela de 8 horas de refeição, durante essas 8 horas, você vai fazer a sua refeição e no resto do período, ou seja, nas 16 horas restantes, você vai fazer o jejum. Na de 10 horas, você faz nessas 10 horas as refeições e nas outras 14 horas você faz o jejum. E para quem está começando, quem ainda não está acostumado, quer se adaptar, pode fazer uma janela de 12 horas. Então a janela de 12 horas para as refeições, 12 horas para o jejum. Existe a possibilidade também de, quando você estiver bem adaptado com o sistema do jejum, você fazer uma janela de 6 horas. Então seriam 6 horas para as refeições e 18 horas para o jejum. É importante dizer que quanto maior for o tempo do jejum, maiores são os benefícios para o teu organismo. Acontece que isso precisa vir de forma consciente. Você não pode fazer um jejum obrigado. Então, é melhor que haja uma adaptação do seu organismo para que você possa ir devagarzinho melhorando o tempo desse jejum, tá? Então, quais são os benefícios que esse jejum vai te trazer? Ele vai reduzir a inflamação crônica no seu organismo. Ele vai diminuir o número de triglicéridos. Ele vai aumentar a sua saúde cardiovascular. Também vai aumentar a sua saúde neurológica. Ele melhora o seu sistema imunológico. Ele diminui o risco de câncer. Ele aumenta o seu tempo de vida, ou seja, ele aumenta sua longevidade, tá? Então, esses são os principais benefícios do jejum intermitente. Agora eu vou te falar quais são os mecanismos pelos quais se fazer jejum traz esses benefícios, tá? Quais são os mecanismos? De que forma que o jejum vai provocar essas melhoras no teu organismo, vai te trazer esses benefícios? Importante. Antes de falar sobre o jejum, vamos falar sobre a alimentação, que vocês vão ver que tem relação direta com esse jejum que a gente está propondo fazer. Então, para que a gente se alimenta? A gente se alimenta para produzir energia, para movimentar o nosso corpo, para realizar trabalhos com o nosso corpo.
andar, pular, conversar, abraçar, tudo que a gente faz, a gente precisa de energia, tudo. Ler um livro, estar acordado, tudo a gente precisa de energia. Então a gente se alimenta para ter energia. Só que essa energia tem que ser numa quantidade tal que ela não sobre no nosso organismo. A quantidade tem que ser suficiente para realizar os trabalhos e ela não deve sobrar energia no organismo. Porque quando sobra energia no nosso organismo, ela vai se tornar gordura, ela vai se tornar reserva. Só que hoje em dia as pessoas estão comendo demais, tendo atividade de menos, e aí a gente provoca um excessivo número para a nossa reserva. Essa excessiva reserva, que é gordura, ela se torna uma gordura desnecessária. E onde ela vai se acumular? Ela vai se acumular nas vísceras, ou seja, dentro do nosso corpo, junto aos nossos órgãos e glândulas, e vai se acumular subcutaneamente e a gente vai engordar. Então, quando você se propõe a fazer um jejum intermitente, o que é, como nós já vimos, um período do tempo sem se alimentar, sem comer, o que acontece? O teu organismo se propõe, quando você tem necessidade, a buscar energia da sua reserva de gordura. O teu metabolismo passa a utilizar as vias lipídicas, ou seja, vias onde a gordura vai se transformar em energia para aquilo que você precisar durante o seu dia. O teu organismo é tão inteligente que ele vai buscar primeiramente a gordura visceral, que é a gordura mais perigosa, não a subcutânea. Depois que ele buscou da gordura visceral, com o tempo você vai perdendo gordura visceral e você vai buscar da subcutânea, aí você emagrece. Por isso que às vezes você acha uma dificuldade no emagrecimento esteticamente falando, porque o organismo é inteligente, ele não está preocupado com a estética, ele está preocupado primeiramente com a saúde. Então ele vai buscar a gordura visceral, depois a gordura subcutânea. Mas eu falei para vocês que isso é reserva. E você pode me perguntar, se é reserva, como é que eu faço o dia que eu precisar de uma reserva? Eu não vou ter reserva? Sim, você vai ter reserva, porque nós temos uma gordura de 8 a 12% de gordura essencial. Essa sim é uma gordura benéfica para o teu organismo. A gordura essencial, que todos nós devemos ter. E como eu sei se eu estou na gordura essencial? Quando você tirar a sua gordura desnecessária, a sua gordura prejudicial. Então, o mecanismo do jejum provoca isso. Provoca essa mudança no teu metabolismo, que ao invés de o tempo todo ele tá buscando energia pelo alimento consumido, ele vai começar a buscar da reserva. Essa reserva que você fez de uma forma inconsciente. Porque você comeu, você é estimulado a comer demais e sobra e se transforma em gordura, tá bom? Então esses são os mecanismos. Além desse mecanismo de buscar na gordura, depois quando esse sistema do jejum está bem adaptado, ele começa a buscar até da célula, resíduos da célula, resíduos que vão se acumulando nas células prejudiciais, que podem provocar muitas doenças também. Então ele busca da gordura primeiramente, depois quando todo esse mecanismo está adaptado, quando você diminuiu sua gordura visceral, sua gordura subcutânea, ele começa a buscar das células. Mas para isso esse sistema ele tem que estar
azeitado, tem que estar redondinho, tem que estar funcionando muito bem. Então, é onde você começa a ter cada vez mais saúde. Quando a gente fala na busca da saúde total, percebam que não é uma coisa do dia para a noite. São mudanças de hábitos que vão fazendo com que teu organismo trabalhe melhor, com maior qualidade. Mas para isso, é importante que você faça a sua parte. O organismo com certeza vai fazer a dele. Se você tem bons hábitos, o organismo responde com qualidade. Se você tem maus hábitos, o organismo se defende apenas. Então, inflamação crônica é defesa do organismo. Contra quem? Contra você, que provocou esse desequilíbrio. Tá bom? Então, esses são os mecanismos pelos quais o jejum vai provocar a melhora da tua saúde e vai trazer todos os benefícios que eu falei. O que mais devemos saber sobre o jejum? Então eu vou falar 6 coisas que eu acho que são importantes que vocês saibam sobre o jejum, que vocês pensem a respeito disso, vai facilitar no momento de fazer o jejum, né? Porque isso é uma prática que a gente está adaptando na nossa vida, né? Muito tempo a gente pensou que a gente deveria comer o tempo todo, intervalos pequenos, né? Hoje em dia a gente sabe que quanto maiores forem os intervalos entre uma refeição e outra, melhor. Dá tempo do seu organismo se organizar. Importante é comer os nutrientes corretos, se alimentar com variedade e comendo nutrientes corretos, com uma diminuição drástica dos carboidratos, principalmente daqueles que eu considero os mais prejudiciais, que é o bata, né? Que eu já venho falando com vocês. Mas o jejum, a primeira coisa que vocês devem saber sobre o jejum é que ele deve ser consciente. Ele não deve ser um jejum forçado. Se for um jejum forçado, ele vai fazer mal para você, ele vai fazer mal para o teu organismo. Então é importante que você vá se adaptando com esse jejum de uma forma consciente. Então, dessa primeira informação vem a segunda. Para ser consciente, para ser adequadamente colocado em nossas vidas, se eu não consigo obedecer às janelas de refeição de 8 ou de 10 horas, eu vou para uma janela de 12 horas. Eu começo com uma janela de 12 horas. Então eu vou explicar isso melhor. Você para de comer às 8 da noite e começa a comer às 8 da manhã. Ou começa a comer às 7 da manhã e termina às 7 da noite. Ou às 6 da manhã e termina às 6 da noite. Então isso é uma janela 12 por 12. 12 horas de refeição e 12 horas de jejum. Então começa com a janela que for mais confortável para você. Com o tempo, com o hábito do jejum intermitente, você pode chegar até numa janela de refeição de 6 horas. De 6 horas para a refeição e 18 horas de jejum. Você pode fazer até um jejum que não seja intermitente, um jejum de 24 horas, ou até de 48 horas. Mas isso é para quando você estiver muito adaptado a essas situações e você estiver promovendo um jejum de uma forma inteligente, consciente. Não vá fazer isso de forma forçada. Isso não vai trazer benefício para o teu organismo, tá? Então, se você consegue fazer o jejum intermitente, ótimo para a tua vida. Isso vai ser muito, muito valioso. Nunca ultrapasse o horário das 8 da noite com as refeições, tá? É importante que às 8 da noite, no horário das 8, você termine suas refeições, porque aí você vai ter 2 horas, de 2 a 3 horas, para fazer a sua digestão final e começar num processo reparativo. O teu organismo começa a fazer a reposição
daqueles hormônios necessários e reparar o seu organismo como um todo. Então nós vamos agora para o quarto item. Aliás, o quinto item, qual seria? Quando você diminui os carboidratos na refeição ou elimina os carboidratos da sua refeição, o jejum fica cada vez mais fácil de se fazer. Porque proteínas e gorduras vão saciar a sua fome muito mais do que a glicose proveniente do carboidrato. A glicose é uma energia rápida. Se você não a utiliza, ela se transforma em gordura, como eu já havia explicado. E aí você precisa comer de novo para se sentir saciado e para ter energia no teu corpo. Então, quanto menos carboidrato você utilizar nas suas refeições, você vai perceber que é mais fácil fazer o jejum, porque você entra num processo do metabolismo da gordura desnecessária. Então você se sente sempre saciado, sempre com menos vontade de comer, tá? E por último, eu falei em vontade de comer. Vontade de comer não é fome. É um mau hábito que se produz principalmente, como eu já falei, por causa do carboidrato, por causa da glicose. Você está sempre com vontade de comer alguma coisa, porque a energia da glicose vai embora e você quer mais, vai embora e você quer mais. Então isso não é fome, isso é vontade de comer. A gente se utiliza muito dessa comida, dessa glicose, do carboidrato, porque muitas vezes a gente se encontra ansioso, estressado, nervoso, quer dizer, num mau estado mental e psicológico. Aí quando você come, aquele prazer imediato te traz um certo benefício, parece que você se acalma, mas logo em seguida você precisa de mais, mais e mais. E você percebe que não é com a comida que você vai resolver os seus problemas, que você vai acabar com o seu estresse, que você vai acabar com a sua ansiedade, com o vazio existencial, muitas vezes. Então, no programa Saúde Total, a gente está abordando todos esses aspectos. E a saúde é um dos aspectos na nossa vida muito importante. É a partir dessa base da saúde que a gente vai construir o nosso ser como um ser integral. A gente vai melhorar a saúde física, vai melhorar a saúde mental, psicológica e vai buscar também, dentro dos nossos valores espirituais, a paz que a gente precisa. E aí sim a gente vai entrar num estado de equilíbrio, tá bom? Então, para hoje é o que eu queria passar para vocês. Lembrando, dúvidas, escrevam para mim, ou pelo WhatsApp, quem está comigo no grupo, ou nos comentários do YouTube. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe, vamos ajudar a impulsionar esse canal para que mais e mais pessoas possam ter acesso a informações valiosas, tá bom? Então vamos agradecer a Deus por mais uma manhã de atividade física, pedindo a Deus bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, boas atitudes e, acima de tudo, perdão em nossos corações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus
Até a próxima aula, se Deus quiser.